Hey guys, what's up? I'm pretty well. What about you? Guys, hoje, live número 9. Como estudar por blocos, misturando presente, passado e futuro, mas levando em consideração a question word what. A live vai ser dividida em dois momentos. Na primeira parte, nós vamos usar perguntas presente, passado e futuro com what, quando what significa o quê. E na segunda parte, também mesclando presente, passado e futuro, usando what quando what vai significar qual ou quais. Beleza? Reforçando, gente, as lives de número 1 até 7 foram mandadas no nosso grupo de WhatsApp Let's Study Guys no dia 5 de agosto, juntamente com os materiais em PDF, assim como a live número 8 no dia 12, tanto o vídeo mais o material em PDF. E nessa semana aí do dia 19 de agosto já vai ser disponibilizado para vocês tanto a live quanto o material apenas da live número 9. Bora lá então para a prática, ver como é que nós podemos fazer perguntas no presente, passado e futuro usando what? Vamos lá que o material ficou show de bola. Pessoal, live número 9, como estudar por blocos, porém, utilizando what? Prestem muita atenção nesses 3 primeiros slides, porque eles vão fazer uma diferença incrível na hora de vocês criarem conteúdo com perguntas. Por quê? Vou ler cada uma das frases da esquerda para a direita, os dois próximos slides, e nós vamos fazer um paralelo juntando presente, passado e futuro. What does it mean? O que isso significa? What do you do? O que você faz? O que vocês fazem? What do we do? O que nós fazemos? What does she do? O que ela faz? What do they do? O que eles ou elas fazem? What does he do? O que ele faz? What do I do? O que eu faço? Cara, isso é exatamente o conteúdo da live número 2. Como fazer perguntas usando do e does, porém, ao invés de começar com do e does, tal qual foi feito na live número 2, revisem ela aí para poder fazer o paralelo com o que nós estamos vendo hoje, nós só colocamos o what na frente. Muda o jeito de criar a pergunta? Não. Eu só coloco um componente na frente do ou does, que é o what. Mas se eu não tivesse o what, por exemplo, do you like English? Você gosta de inglês? Agora eu só quero colocar um why. Why do you like English? Não muda nada. E é da mesma forma como nós vamos ver no passado, que é o próximo slide. Observem que a ordem dos pronomes, tá? It, you, we e she na coluna da esquerda, they, he e I na direita. Nos próximos 2 slides, eles vão ter exatamente a mesmíssima ordem, com o mesmo conteúdo. Vai mudar o quê? O auxiliar. Olha só que beleza. What did it mean? O que isso significou? O que isso quis dizer? What did you do? O que você fez? O que vocês fizeram? What did we do? O que nós fizemos? What did she do? O que ela fez? What did they do? O que eles ou elas fizeram? What did he do? O que ele fez? What did I do? O que eu fiz? O que modificou do slide número 1 para o número 2? O do ou does, dependendo o pronome, pelo did. O restante modificou a sua essência, a maneira como colocar a frase? Não, eu trabalho com a mesma ideia. Troco apenas o quê? O auxiliar. E isso é sensacional, porque à medida que nós pegamos e entendemos como eu trabalho as perguntas, levando só o what em consideração, presente, passado e futuro, eu vou conseguir fazer sempre 3 perguntas de uma pancada só. Porque a forma de raciocínio é a mesma. Lembrando que o what, nesse momento, significa o quê. Por que what significa o quê? Em seguida dele já tem o auxiliar. Futuro, mesma ideia. What will it impact on us? Essa primeira frase eu precisei mudar em relação aos 2 slides anteriores, porque ele não caberia com o mean. Legal, não faria sentido. E já vamos usar a técnica da degustação. What will it impact on us? Agora vamos juntar essa frase usando a mesma carga de ar, sem soltar as conexões entre as palavras. What will it impact on us? Acelera um pouquinho. What will it impact on us? Chave para poder juntar essa palavra, tá? LL, the will, trabalha com L de Laura, Leila, para juntar com it. What will it? E o T do it pega um R, como se fosse o R presente na palavra carinho. What will it impact on us?
What will it impact on us? O que isso vai impactar para nós? Qual será o impacto para nós? As próximas frases, pegando da coluna da esquerda para a direita. What will it do? O que você fará? O que vocês farão? What will we do? O que nós faremos? What will she do? O que ela fará? What will they do? O que eles ou elas farão? O que eles ou elas vão fazer? What will he do? O que ele fará? What will I do? O que eu farei? Assim como o slide das perguntas no presente se assemelham à live número 2, no passado, a live número 4, esse aqui, que é o futuro, vai se assemelhar à live número 3, que é sobre will e want. Beleza? Essa, então, foi a primeira parte, fazendo perguntas com what, presente, passado e futuro, mesclando do, does, did e will, e vocês viram que é a mesma ideia de raciocínio. Levando em consideração agora presente novamente, mas como uma forma diferente de fazer pergunta. Isso vai ser muito importante nós levarmos em consideração. What, no primeiro momento, significou o quê? Agora, what vai representar qual ou quais. Por quê? Porque depois de what, eu tenho um substantivo. Nesse caso, levando a primeira frase desse slide em consideração, what company does she work? What company does she work? Qual empresa ela trabalha? What company do they work? Qual empresa eles ou elas trabalham? What company does it work? Aqui é interessantíssimo esse ponto, porque o verbo work pode representar tanto trabalhar quanto funcionar. Como o pronome da pergunta é o it, ele vai trazer a ideia de funcionar. Estamos falando de uma ideia, um conceito, um projeto, e aí alguém solta a pergunta. What company does it work? Tipo, qual empresa que isso funciona? A penúltima pergunta, what company does he work? Qual empresa ele trabalha? E what company do you work? Qual empresa você trabalha? Qual empresa vocês trabalham? Curiosidade, nas 4 frases que envolvem o pronome de pessoas, she, they, he e you, eu poderia colocar, levando a primeira frase em consideração com she, mas esse exemplo vale para todas as outras, exceto o it. What company does she work for? What company does she work for? Para qual empresa ela trabalha? Existe na idiomatic expression, a expressão idiomática work for, que significa trabalhar para. Se tu fizer essa pergunta, what company does she work for? Ou apenas what does she work? Potato, potato, both work. Beleza? E essa mesma explicação de work for, ela vai valer para os slides seguintes, que tem no passado e no futuro. Pode ver que agora essas perguntas com do e does, presta atenção na cor azul, mudando de slide indo para o passado, só trocou de does e do para did. Olha o resto. Tudo igual, indo de baixo para cima. What company did you work? Qual empresa você trabalhou? Qual empresa vocês trabalharam? What company did he work? Qual empresa ele trabalhou? What company did it work? Work também pode ser funcionar. Em qual empresa que isso funcionou, que isso deu certo? What company did they work? Qual empresa que eles trabalharam? What company did you work? Qual empresa ela trabalhou? Poderia dizer what company did you work for? Sim, vai ser a mesmíssima coisa. Troquei does e do, dependendo o respectivo pronome, por did. A ordem é igual. Show de bola, né? Esse método por blocos é fera. Cola nele, quer sucesso. Vamos para a última. Futuro. Se eu tenho do e does no presente, se eu tenho did no passado, eu vou ter will no futuro. Com a mesma ideia. What company will she work? Qual empresa ela trabalhará? What company will she work? Qual empresa que ela trabalhará? Qual empresa que ela vai trabalhar? What company will they work? Qual empresa que eles trabalharão? Não tenho como fazer perguntas com it. Então, eu usei uma outra alternativa, que é what company will be chosen? Qual empresa será escolhida? What company will he work? Qual empresa que ele trabalhará? E what company will you work? Qual empresa que você trabalhará ou que vocês trabalharão? Tal qual nos 2 slides anteriores. Eu poderia fazer what company will you work for? A preposição for depois de work. Beleza, se você coloca ou não colocar, vai transmitir a ideia de igual maneira. What company? Eu poderia fazer essa frase no plural? What companies will she work? Quais empresas ela trabalhará? Sim, porque what significa qual ou quais. Ele vai significar quais se o substantivo seguinte for no plural. What companies? Mas se for what company, what vai representar
Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje no método por blocos, porém utilizando perguntas. Façam o exercício com o arquivo que vocês vão receber no dia 21 das Expressions of the Week, logo na pergunta número 1. A frase número 1, que é uma pergunta, e resposta, tanto pergunta quanto resposta, estarão no presente. Mandem por WhatsApp para mim a mesma pergunta, porém ela no passado. Tanto a pergunta no passado quanto a resposta no passado, para vocês já irem treinando como funciona o método por blocos, tendo essa troca de presente, passado e futuro, mas mantendo a mesma linha. O que muda é o auxiliar. Troco o auxiliar, respeitando o tempo verbal, de resto continua de igual maneira. Pessoal, thank you so much. Take care. Any questions? Let us know. Se tiverem dúvidas, nos avisem. E bora lá. Até a próxima live, guys. Take care. Bye, bye.